demolindo de vez com o falso evangelho o segredo messiânico. De agora para frente nós iremos usar uma revelação que o Criador nos deu para destruirmos de vez com este evangelho herético. A Bíblia nos mostra que, quando Yahvé veio a esta terra, durante o seu ministério, ele fez de tudo para que ninguém soubesse que ele era o Filho do Criador, o Masiache. Yahvé repreendia os demônios e os proibia de dizer que ele era o Filho do Criador, o Masiache. Marcos 1:24-25, Marcos 13:11-12, Lucas 4:41. Yahvé veio a este mundo de forma pobre, nasceu em uma manjedoura, e não tinha aparência que atraísse ninguém. Isaías 53:2. Ele veio assim para que ninguém desconfiasse que ele era o Filho do Criador, o Masiache. Ninguém na terra sabia realmente quem ele era. Lucas 4:41, Marcos 3:11,12. E foi necessária uma revelação do Criador para Pedro para que ele soubesse, juntamente com os demais discípulos, que Yahvé era o Masiache, o Filho do Criador. Marcos 8:27-31, Lucas 9:18-21. Yahvé disse para Pedro que carne e nem sangue, o homem, poderiam saber quem realmente ele era. Mas depois que o Criador revelou para os discípulos quem era Yahvé, imediatamente Yahvé os proibiu de contar isto a qualquer pessoa. Lucas 9:21. Pois, se os fariseus descobrissem que Yahvé afirmava ser o Masiache, o Filho do Criador, Yahvé não duraria uma semana com vida, e então não poderia terminar o seu ministério. Isaías disse que ele não iria discutir, e nem fazer com que sua voz se ouvisse nas praças e nas ruas. Isaías 42:1,2. Mas o que significava isto? Significava que ele não iria se aclamar como Filho do Criador. Ele não iria dizer para as pessoas que era o Masiache. Pelo contrário, ele iria ocultar isso até a última hora, pois, na hora em que se revelasse como o Masiache, o Filho do Criador, ele morreria. E foi isso mesmo que ele fez. Ocultou sua identidade de Filho do Criador, o Masiache, e passou a chamar a si mesmo de Filho do Homem. Lucas 9:22, para que ninguém descobrisse quem realmente ele era. Quando conversava com Celtim, Marcos 12:35-37, fazia pergunta a eles sobre o Masiache, mas não lhes contava que ele era o próprio Masiache. Mas o dia de afirmar que ele era o Filho do Criador chegou. Então no julgamento do Sinédrio o sumo sacerdote o interrogou: És o Masiache, Filho do Criador? E Yahvé respondeu: Eu sou. Então o sumo sacerdote se revoltou ao ponto de rasgar a roupa, e disse: Blasfema, e todos o consideraram réu de morte. Marcos 14:60-65. Portanto Yahvé ocultou até o fim que ele era o Masiache, o Filho do Criador. E, quando disse ser o Masiache, foi morto. Basta o leitor observar que os sacerdotes não tinham nenhum testemunho que o levasse à morte. Marcos 14:55. Então, para que o sumo sacerdote arrancasse a verdade de Yahvé, ele disse: Eu te conjuro pelo Criador vivo que nos declare se tu és o Masiache, o Filho do Criador. Marcos 14:55. Há uma tradução que traduz este versículo da seguinte forma: Pelo Criador vivo eu te ponho sob juramento, para nos dizeres se tu és o Masiache, o Filho do Criador. Portanto, assim fica claro que Yahvé nunca afirmou ser o Masiache, o Filho do Criador. É por isso que Isaías diz que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda e não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Ele só abriu a boca na última hora. Marcos 14:61. Voltemos agora para o Evangelho herético. O suposto Evangelho de Elchanan, João, não diz que Yahvé mandava os demônios se calarem para que ninguém soubesse quem ele era. Neste falso evangelho ele não proibiu os seus discípulos de contar para as pessoas que ele era o Filho do Criador. No falso evangelho não havia dificuldade para arrancar de Yahvé que ele era o Masiache, o Filho do Criador. Pelo contrário, neste evangelho mentiroso, se diz que o próprio Yahvé afirmava para todo mundo que ele era o Masiache. João 4:2.25,26. Yahvé confrontava os próprios Celtim, judeus, afirmando ser o Filho do Criador. João 13:16-18. João 5:13-25. Ele procurava as festas onde
Havia mais gente para se expor e dizer que era filho do Criador. João 10 e 22 a 36. Nos outros evangelhos ele evitava discutir com Saldim para não morrer antes da hora. Ele c. 9:21, Isaías 42 1,2. Mas em João ele o confrontava e dizia abertamente ser o Masiache. João 10 2.24,25. No verdadeiro evangelho nós vemos o silêncio de Elsa diante do sumo sacerdote. Marcos 14 60,61, e diante de Pilatos. Pois se diz que, quando Pilatos o perguntou se ele era rei, e Elsa apenas disse, tu dizes, e então seguia-se dizendo que Elsa não disse mais nenhuma palavra, ao ponto que Pilatos se admirou com o silêncio de Elsa. Marcos 15 2-5. Mas no falso evangelho, não há silêncio algum da parte de Elsa. Pelo contrário, e Elsa não só responde facilmente às perguntas do sumo sacerdote, João 18 e 20-24, e de Pilatos, João 18 2.34-37, mas faz um longo discurso. Neste falso evangelho não existe nenhuma ovelha mansa e nem muda, Isaías 53:7. Pelo contrário, existe um homem tagarela e atrevido, pois é até necessário um dos guardas darem uma bofetada no seu rosto para que ele fechasse a sua boca e deixasse de ser atrevido. João 18 e 19-23. No verdadeiro evangelho, Pilatos não achou em Elsa nenhuma culpa. Os fariseus acusavam a Elsa de se autoproclamar ser o filho do Criador, de ser o Masiache, e de ser o rei de Israel. Então, quando Pilatos o interrogou, perguntando se ele era rei, e Elsa disse, você é quem está dizendo. Marcos 15:2. E Elsa nunca afirmou ser rei, por isso Pilatos não achou nele nenhuma culpa. Lucas 23:4, MC 15:14. Pois, se Elsa afirmasse para Pilatos que ele era rei, como faz o falso evangelho, João 18 e 37, Pilatos seria o primeiro a querer matá-lo, e não diria que não achou nele nenhuma culpa, pois Pilatos entendia que o rei de Israel era Herodes. Ele não aceitaria alguém se fazer rei, pois afirmar ser rei naquela época era motivo de morte. Tal pessoa era considerada ser um agitador. Lucas 23 e 25. Esta era a acusação que os fariseus fizeram contra Elsa Pilatos. Lucas 23:2. Portanto, assim fica claro que este evangelho é falso, pois no verdadeiro evangelho Elsa nunca afirmou ser rei. Ele também não afirmava ser o filho do Criador e nem o Masiache. Ele era manso, e permaneceu diante dos seus tosquiadores como uma ovelha muda. Isaías 53:7. No falso evangelho nós vimos que Elsa contava para todo mundo que ele era o Masiache, o filho do Criador. João 4:25. Portanto, assim fica claro que não faria sentido Elsa proibir os demônios e os seus discípulos de revelá-lo como filho do Criador, o Masiache. Lucas 4:41, MC 13:11. Se ele mesmo se revelava a todo o tempo que ele era o filho do Criador, o Masiache. João 4:25. Ou seja, no falso evangelho não existe o segredo messiânico, que está registrado nos outros evangelhos. Lucas 4:41, Marcos 13:12, Lucas 4:41, Lucas 9:21. E o que dizer de Elxanã, João Batista? Será que ele e a multidão viram o Espírito descer sobre Elsa, e o Criador dizer do céu que Elsa era o seu filho? Neste falso evangelho, João 1:32-34, diz que João Batista viu tudo isso. Mas isto é mais uma mentira deste evangelho, pois, se João Batista tivesse ouvido a voz do céu e visto o Espírito Santo descer sobre Elsa, ele seria muito incrédulo para enviar 2 discípulos até Elsa para perguntá-lo se ele era mesmo aquele que haveria de vir. Lucas 7:20-22. Na Bíblia de Jerusalém e outras, se traduz Marcos 1:9 da seguinte forma: aconteceu naqueles dias que Elsa veio de Nazaré da Galileia e foi imergido por João no Rio Jordão. Versículo 10. E logo ao subir da água, ele, e Elsa, viu os céus se rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele, e Elsa, e uma voz lhe veio do céu: Tu és o meu filho amado,
Enche-me com prazo. O Criador mostrou e falou com Elsa. A visão e a voz veio somente para ele, e Elsa. Aqui cabe também uma pergunta. Quem revelou para Pedro que Elsa era uma Masiache? O falso evangelho diz que foi André, João 1:40, mas o verdadeiro evangelho não diz nada disso. Marcos 8:27-30, Lucas 9:18-21. O tempo do ministério de Elsa na terra segundo o evangelho herético. O ministério de Elsa na terra durou mais de 2 anos, pois este livro herético diz que Elsa participou, no mínimo, de 2 ou 3 Páscoas em Jerusalém. João 2:23, João 6:4, João 13:1, mas o verdadeiro evangelho nos mostra que Elsa participou apenas de uma Páscoa. Lucas 22:14, Marcos 14:12, e foi nesta que ele morreu. A Páscoa era comemorada de ano em ano, portanto só houve uma Páscoa durante o ministério de Elsa na terra. É isto que nos mostra o verdadeiro evangelho. Marcos 14:12, Lucas 22:14. Portanto, assim fica claro que o ministério de Elsa só dura um ano na terra, e não mais de 2 anos como afirma o evangelho herético. A prova de que Elsa pregou apenas um ano está em Isaías 61:1,2 e em Lucas 4:2.17-19, em que o próprio Elsa diz: o Espírito de El está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos, e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça de El. Nós podemos ver assim que Elsa diz que o Criador o enviou para pregar as boas novas, o Evangelho, Isaías 61:1,2, e a pregar um ano aceitável a El, ver Bíblia de Jerusalém. Em Êxodo nós vemos que para um cordeiro ser sacrificado ele teria que ter um ano, Êxodo 12:5. O ministério de Elsa durou apenas um ano, LC 4:16-18. Com um ano, ele já estava preparado para ser sacrificado ao Criador. Assim fica comprovado que o evangelho que os teólogos afirmam ser escrito por Elchanan, João, não foi escrito por ele, e que este evangelho é herético, pois o ministério de Elsa durou apenas um ano, e não mais de 2 anos, como afirma o falso evangelho. O evangelho usado pelos apóstolos e dito como escritura a Bíblia nos mostra que os apóstolos tinham um destes 4 evangelhos como sendo escritura deixada por Criador. Mas qual seria ele? Este evangelho é o de Lucas. Para isto basta compararmos 1 Cor 11:2.23,24 com a Lucas 22:2.19,20. Em 1 Coríntios 11:2.23,24, Shaul usa o evangelho escrito por Lucas como referência, e, em 1 Cor 15:3,4, Shaul diz que Elsa ressuscitou no 3º dia e apareceu primeiramente a Pedro e depois aos demais apóstolos. Tudo isto ele diz que estava nas Escrituras. Mas onde nas Escrituras diz que Elsa ressuscitou no 3º dia e apareceu primeiramente a Pedro? Isso ocorre somente no evangelho deixado por Lucas. Veja Lucas 9:22 em Lucas 24:33-36. Portanto, além de Shaul usar o evangelho de Lucas como referência, também diz que ele faz parte das Escrituras. 1 Coríntios 15:3,4, ficando, assim, claro que, se os outros evangelhos não estão de acordo com o de Lucas, eles não estão trazendo a verdadeira informação dos fatos. E é isso que ocorre com o evangelho supostamente escrito por Elchanan, João. Ele é herético, falso. Ele foi escrito por um herege que queria endeusar o homem Elsa. 1 Timóteo 2,5. Veja João 1:1, João 20:28. Ele é um outro evangelho, no qual se prega um outro Salvador, um Salvador atrevido e tagarela, um Salvador que chega a usar um chicote contra as pessoas. João 2:15. O Salvador do verdadeiro evangelho é o Filho do Criador, e ele é 100% homem. Mas o Salvador deste falso evangelho é o próprio Criador que se encarnou. João 1:1. Não existe salvação quando se prega um Salvador desta forma. Este não é o Masiache pregado pelo apóstolo Shaul, Paulo. Pelo contrário,
Este é o Masiache diferente que Shaul disse que pessoas viriam pregar, e que estas pessoas deveriam ser amaldiçoadas. Gálatas 1:8,9. Que o Criador nos dê graça para conhecermos o verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno. Apocalipse 14:6 e 7. O verdadeiro e único Criador, Yahweh o Pai. Judas 24. E o verdadeiro Yahweh, que é o Filho do Criador. Romanos 1,14. O nosso Rei, Felipe 2:11, que é 100% homem. 1 Timóteo 2:4 e 5. O mensageiro representa aquele que o envia. A Bíblia, no Velho Testamento, nos mostra que toda vez que um anjo, mensageiro, era enviado a determinado lugar ou pessoa, tal anjo representava quem o tinha enviado. Por exemplo, quando Yahweh enviou o anjo Gabriel até o profeta Daniel, Gabriel falava e agia como se fosse o próprio Yahweh. Daniel 10:11 a 17. Daniel até mesmo via na pessoa de Gabriel a pessoa do próprio Yahweh. Isto ocorria ao ponto de Daniel chamar Gabriel de meu mestre. Daniel 10:16. Daniel agiu desta forma porque ele entendeu que Yahweh estava ali sendo representado na pessoa de Gabriel. Em Daniel 10:5 nós vemos a pessoa de Yahweh. Nos versículos 11 e 13 nós vemos a pessoa de Gabriel. E nos versículos 16 e 17 nós vemos novamente a pessoa de Yahweh. Assim nós podemos ver que Gabriel estava ali representando aquele que o havia enviado a Daniel, ou seja, Yahweh. O anjo falando era Yahweh falando, o anjo presente era Yahweh presente. Com o profeta Masa, Moisés, aconteceu a mesma coisa. Masa era um símbolo do Masiache na terra. Quando o Criador enviou Masa a Faraó, o Criador disse que Masa seria como Criador para Faraó, ou seja, Masa foi enviado diretamente pelo próprio Criador. Masa presente era como se o próprio Criador estivesse presente. Masa falando era o próprio Criador falando. Êxodo 7:1. Agora podemos voltar à pessoa de Yahweh Masiache. Antes de Yahweh vir à terra, ele já existia no céu, sendo conhecido como o anjo de Yahweh. Em muitas passagens do Antigo Testamento, o anjo de Yahweh, vinha à terra como agente pessoal e porta-voz do Criador Yahweh. Ele era identificado como o Criador. Ele falava como sendo o próprio Criador. Gênesis 16:7 e 21, Gênesis 17:22, 11. Algumas vezes ele era distinguido do Criador, como em 2 Samuel 24:16, Zacarias 1:13 e Oséias 12:4 e 5. A Bíblia nos mostra estes dois lados para nós entendermos que o anjo de Yahweh no Antigo Testamento fala por Yahweh, e representa Yahweh, mas nem por isso ele é na verdade o próprio Yahweh, ou seja, Yahweh é a imagem do Criador. Colossenses 1:15, a exata expressão do eterno Yahweh. Hebreus 1:3. Mas isto não significa que Yahweh é o próprio Yahweh. Assim como nós somos a imagem do Masiache, isto não significa que nós somos o próprio Masiache. E, além do mais, o anjo, mensageiro, não pode ser ao mesmo tempo aquele que o envia. Traduções erradas e certas. Vejamos agora algumas traduções, as erradas e as corretas. Primeira tradução errada. Romanos 9:5 deles são os patriarcas, e também deles descende o Masiache, segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Tradução correta. Romanos 9:5 deles são os patriarcas, e também deles descende o Masiache, segundo a carne, louvado para sempre seja o Criador, que está sobre todas as coisas. Ver rodapé da Bíblia de Estudo Almeida, segunda tradução errada, Tito 2:13, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tradução correta, Tito 2:13, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Criador e do Salvador, o Masiache Yahweh. Terceira tradução errada, segunda Pedro 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam a fé preciosa pela justiça de nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Tradução correta, segunda Pedro 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Yahweh Masiache, aos que receberam a fé preciosa pela justiça do nosso Criador e do Salvador, chamar Gabriel de meu mestre. Daniel 10:16.
Daniel agiu desta forma porque ele entendeu que Elsa estava ali sendo representado na pessoa de Gabriel. Em Daniel 10:5 nós vemos a pessoa de Elsa. Nos versículos 11 e 13 nós vemos a pessoa de Gabriel. E nos versículos 16 e 17 nós vemos novamente a pessoa de Elsa. Assim nós podemos ver que Gabriel estava ali representando aquele que o havia enviado a Daniel, ou seja, Elsa. O anjo falando era Elsa falando, o anjo presente era Elsa presente. Com o profeta Moisés, aconteceu a mesma coisa, mas era um símbolo do Mosiache na terra. Quando o Criador enviou Mas a Faraó, o Criador disse que Masa seria como Criador para Faraó, ou seja, Masa foi enviado diretamente pelo próprio Criador. Masa presente era como se o próprio Criador estivesse presente. Masa falando era o próprio Criador falando. Êxodo 7:1. Agora podemos voltar à pessoa de Elsa Masiache. Antes de Elsa vir à terra, ele já existia no céu, sendo conhecido como o Anjo de El. Em muitas passagens do Antigo Testamento, o Anjo de El e Elsa vinha à terra como agente pessoal e porta-voz do Criador El. Ele era identificado como o Criador. Ele falava como sendo o próprio Criador. Gênesis 16. Algumas vezes ele era distinguido do Criador, como em 2 Samuel 24:16, Zacarias 1:13, Oséias 12:4,5. A Bíblia nos mostra estes dois lados para nós entendermos que o Anjo de El no Antigo Testamento fala por El e representa El, mas nem por isso ele é na verdade o próprio El, ou seja, Elsa é a imagem do Criador. Colossenses 1:15, a exata expressão do eterno El. Hebreus 1:3, mas isto não significa que Elsa é o próprio El. Assim como nós somos a imagem do Masiache, isto não significa que nós somos o próprio Masiache, e, além do mais, o anjo, mensageiro, não pode ser ao mesmo tempo aquele que o envia. Traduções erradas e certas. Vejamos agora algumas traduções, as erradas e as corretas. Primeira tradução errada, Romanos 9:5 deles são os patriarcas, e também deles descende o Masiache, segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Tradução correta, Romanos 9:5 deles são os patriarcas, e também deles descende o Masiache, segundo a carne, louvado para sempre seja o Criador, que está sobre todas as coisas. Ver rodapé da Bíblia de Estudo Almeida, segunda tradução errada, Tito 2:13 aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tradução correta, Tito 2:13 aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Criador, e do Salvador, o Masiache Elsa. Terceira tradução errada, segunda Pedro 1 Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam a fé preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tradução correta, segunda Pedro 1 Simão Pedro, servo e apóstolo de Elsa Masiache, aos que receberam a fé preciosa, pela justiça do nosso Criador, e do Salvador chamar Gabriel de meu mestre. Daniel 10:16. Daniel agiu desta forma porque ele entendeu que Elsa estava ali sendo representado na pessoa de Gabriel. Em Daniel 10:5 nós vemos a pessoa de Elsa, nos versículos 11 e 13 nós vemos a pessoa de Gabriel, e nos versículos 16 e 17 nós vemos novamente a pessoa de Elsa. Assim nós podemos ver que Gabriel estava ali representando aquele que o havia enviado a Daniel, ou seja, Elsa. O anjo falando era Elsa falando, o anjo presente era Elsa presente. Com o profeta Moisés, aconteceu a mesma coisa, mas era um símbolo do Mosiache na terra. Quando o Criador enviou Mas a Faraó, o Criador disse que Masa seria como Criador para Faraó, ou seja, Masa foi enviado diretamente pelo próprio Criador. Masa presente era como se o próprio Criador estivesse presente. Masa falando era o próprio Criador falando. Êxodo 7:1. Agora podemos voltar à pessoa de Elsa Masiache. Antes de Elsa vir à terra, ele já existia no céu, sendo conhecido como o Anjo de El. Em muitas passagens do Antigo Testamento, o Anjo de El e Elsa
vinha à Terra como agente pessoal e porta-voz do Criador real. Ele era identificado como o Criador. Ele falava como sendo o próprio Criador. Gênesis 16:7, 21:17, 22:11, 31:13. Algumas vezes ele era distinguido do Criador, como em 2 Samuel 24:16, Zacarias 1:13, Oséias 12:4,5. A Bíblia nos mostra estes dois lados para nós entendermos que o anjo de Yahvé no Antigo Testamento fala por Yahvé e representa Yahvé, mas nem por isso ele é na verdade o próprio Yahvé, ou seja, Yahvé é a imagem do Criador. Colossenses 1:15, a exata expressão do eterno Yahvé, Hebreus 1:3. Mas isto não significa que Yahvé é o próprio Yahvé. Assim como nós somos a imagem do Masiache, isto não significa que nós somos o próprio Masiache, e, além do mais, o anjo, mensageiro, não pode ser ao mesmo tempo aquele que o envia. Traduções erradas e certas. Vejamos agora algumas traduções, as erradas e as corretas. Primeira tradução errada, Romanos 9:5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Masiache, segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Tradução correta, Romanos 9:5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Masiache, segundo a carne, louvado para sempre seja o Criador, que está sobre todas as coisas. Ver rodapé da Bíblia de Estudo Almeida, segunda a tradução errada, Tito 2:13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tradução correta, Tito 2:13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Criador, e do Salvador, o Masiache Yahvé. Terceira tradução errada, 2 Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam a fé preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tradução correta, 2 Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo